Cachorro, gato, passarinho são pets que a gente costuma ter. Mas você já pensou em ter uma porquinha de estimação? Já pensou, Mari? Porquinha tem hora que dá vontade, né? Que já viu aqueles vídeos fofíssimos na internet fofinho, que tem, né? Os porquinhos pequenininhos, né? Quando pega eles bebezinhos. Dá vontade, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que sempre parar pra pensar do tamanho que o bicho vai ficar. Porque até com um cachorro, com bichos mais convencionais, a gente tem que pensar nisso. A gente vê o filhotinho e fala, ai, que fofinho. E aí cresce e vira um boi. O meu cachorro que eu tenho é praticamente um boi. Ele é muito grande, mas ele já veio grande, então eu já tava ciente disso, né? Mas será que os cuidados com os pets não convencionais, como são os porquinhos, são os mesmos que os bichinhos de estimação que a gente já está acostumado a ter? Quem vai responder essa e outras perguntas pra gente é a médica veterinária Natane Guimarães. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Conversar um pouco desses bichos diferentões, né? Pois é, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui para vocês e vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês. É isso aí. E apesar da gente estar já falando de animais, pets não convencionais, alguns são mais comuns do que outros, né? Quais desses bichinhos diferentes são mais comumente tidos como pets? Então, geralmente, tanto na clínica como nas residências, é muito comum da gente ver calopsita, né, porquinho da Índia, os coelhinhos, né, jabutis, algumas espécies de répteis, né, como jabutis, tartarugas tigre d'água, canários, algumas espécies também mais exóticas também a gente consegue encontrar, né? Mas geralmente esses são mais comuns. Hamster, o rato twister também, eles são bastante comuns nas residências e até mesmo na rotina clínica. Agora, tem alguma classificação, Natane, de qual bichinho pode ser considerado pet? Então, existe, na verdade, uma listagem pelo IBAMA que a gente pode estar conferindo até no próprio site do IBAMA, né? De quais animais são permitidos por ele para serem mantidos como pet. Né? Então não adianta ser só fofinho, como a gente estava falando aqui, né, Mari? Tem uma lista para as pessoas consultarem no site do IBAMA, não é Sim, isso? Com certeza. E dessa forma, a gente consegue estar adquirindo até os animais de forma legalizada, né? De uma forma idônea, né? Para a gente conseguir também combater um dos principais problemas que a gente enfrenta atendendo esses animais, adquirindo esses animais, que é o tráfico de animais silvestres, né? Ele é o terceiro maior no mundo, então é importante que a gente sempre procure um animal legalizado, né? Um animal silvestre ou exótico legalizado, com documentação, né? Identificação pelo IBAMA, né? De criatórios legalizados para a gente conseguir combater a questão do tráfico. Muito importante isso. E agora a gente vai falar então de algumas variedades de animais aí que muita gente talvez não tenha nem parado para pensar que poderia ser pet, ou que às vezes já pensou em ter, mas por ser diferentão assim fica com receio. E os répteis são uma variedade de animais que algumas pessoas têm como pet, né? Quais que são os cuidados que esse tipo de animal exige? Olha, eu sempre procuro orientar durante as consultas sobre a importância da gente estudar, antes de adquirir esses animais, né, sobre a biologia, o comportamento, como é que é a alimentação desses animais, né, para a gente promover um bem-estar para eles, né. Em especial para os répteis, né, é importante a gente promover um aquaterrário, no caso das tartarugas tigre d'água, né, que são animais semiaquáticos. E no caso de animais terrestres, né, como jabuti, uma serpente, né, uma cobra, uma jiboia, né, ou até mesmo uma iguana, um lagarto, a gente promover um terrário ali com um ambiente adequado, com temperatura adequada e controlada, né. Importante a gente controlar, principalmente nessa época do frio, né, para os animais não sentirem nenhum impacto com essa intempérie, né. Porque esses animais, os répteis, eles controlam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. A gente chama de animais ectotérmicos, né? Eles não conseguem produzir o calor, então a gente precisa fornecer uma fonte de calor, uma fonte de radiação, geralmente com lâmpadas artificiais de fonte UVB, né? Para poder estar promovendo a saúde desses animais. É bom se informar com relação a isso, né? Para não colocar o animal ali numa situação complicada, fora do habitat, né? Numa condição que não seja adequada para aquele animal. E aí a gente tem os roedores, né? Eu arrepio só de pensar. Tem gente que adora. E a gente vê muito. Os roedores são, né, comuns, assim, quando a gente
pensa em animais diferentes. Qual que é o tipo de cuidado deles, né? Que quando a pessoa tem um roedor, tem alguma especificidade? Olha, dependendo da espécie, é sempre bom a gente promover um recinto adequado para eles, até dependendo da espécie. A gente evitar fugas, evitar acidentes, né? Que são animais mais delicados, mais frágeis, dependendo do porte, né? Então, dependendo do animal, pode-se oferecer uma gaiola ou até mesmo mandar confeccionar um recinto para eles ficarem, né? Importante a gente fornecer tocas, né? Brinquedos para eles se distraírem, não ficarem entediados, né? Para a gente evitar também algum distúrbio comportamental nesses animais, né? Alimentação específica também é muito importante, eu gosto bastante de frisar isso durante os atendimentos, né? Porque a questão do manejo, do cuidado, do conhecimento do ambiente, comportamento, a biologia do animal, ela vai influenciar em 95%, eu diria até 99% da saúde desses animais. E com relação aos roedores, alguns são sociais, que vivem bem com outros da mesma espécie, e tem outros que devem viver sozinhos, não é isso mesmo? Sim, é um exemplo dos hamsters. Os hamsters, eles são animais mais solitários, né? A gente orienta a criar individualmente, porque até mesmo se juntar, como se fosse formar um casal, eles podem entrar em briga, né? Uma situação de conflito, né? E isso pode gerar danos fisicamente, né? Já aconteceu de eu receber animais bastante debilitados, bastante machucados por conta disso. Então, é sempre importante a gente conhecer a biologia do animal e o comportamento dele. Não gosta muito de convivência, né? A gente vê, que bonitinho hamster, o pessoal às vezes monta uma comunidade de hamster, né? Mas na verdade não é legal, eles devem viver sozinhos. Por outro lado, tem outros que vivem bem com outros animais, né? Sim, os twisters são um bom exemplo, eles são animais de colônia, eles gostam muito de conviver socialmente, são bastante interativos, animais muito inteligentes, por sinal, né? Os porquinhos da Índia também são outro exemplo, né? Eles não são animais solitários, eles gostam de companhia, eles interagem bastante, né, com o tutor, são bastante dóceis, né? Então, a gente tem algumas espécies também que são bastante interativas. Agora, no campo de roedores, né, a gente tem o hamster, porquinho da Índia. Quais são os outros mais comuns? A gente costuma ver a chinchila, né? Tem o gerbil, que é o famoso esquilo da Mongólia, né? O próprio rato twister, né? Eles são animais bastante interessantes de se ter como pets, né? E exigem cuidados específicos para cada espécie. Muito bom a gente sempre frisar isso, né? A pessoa tem que pesquisar antes. E uma outra opção, assim, de pets diferentes, são animais que a gente realmente vê em fazendas, com os porquinhos, as cabras, né? E esses animais, às vezes, são vistos, né, criados como pet. Mas esses animais que são criados como pet, eles são os mesmos da fazenda ou é uma raça específica, uma variedade, né, que é específica para ser domesticado? Os cuidados são os mesmos? Como que é? Então, esses animais, no caso do mini pig, né, que é o mini porco, e a mini cabra, né, eles são animais selecionados geneticamente, né, e eles se diferenciam desses animais de fazenda justamente pelo porte, o peso que eles podem alcançar, né. Eles se diferenciam, por exemplo, pelo comprimento do focinho, no caso dos mini pigs, né, eles são um pouquinho menores, né. Eles costumam crescer bastante, mas não é tão semelhante assim como os animais de fazenda, né? É preciso que a gente promova um ambiente adequado para eles, né? Alimentação específica. E em relação aos cuidados com cada um deles, né? A gente costuma frisar bastante em relação à vermifugação, né? Principalmente para as cabras, as mini cabras, né, que elas podem sofrer de algumas verminoses, né, que podem ser até fatais para esses animais. E a gente costuma frisar também na vacinação dessas duas espécies, né. A gente pode citar, por exemplo, como a vacinação para a raiva, que é uma doença até que está sendo bastante divulgada, bastante comentada, né, porque
Infelizmente tá emergindo, né, essa doença, então é bastante importante a gente frisar isso e sempre pedir uma orientação ao médico veterinário especialista. E já que a gente está falando de porquinho, né, a gente vai conhecer agora a porquinha Penélope, que encontrou um lar cheio de amor e faz a alegria dos donos e de quem passa por ela nas ruas. Olha só. Meu nome é Joseph Santos, eu sou artista e eu vou falar um pouquinho sobre um animal de estimação um pouquinho diferente, né? Pois é, gente, eu tenho uma porquinha de estimação. Isso mesmo, uma porquinha, mas ela não vive num chiqueiro ou numa fazenda. Ela vive comigo na minha casa e com meus outros pets. Eu tenho aqui cachorro, gato, eu tenho pássaro, eu tenho coelho e a Penélope, que é a princesinha da casa. Bom, essa ideia de ter um animal tão diferente nem foi uma ideia. Na verdade, isso surgiu ainda na minha infância. Eu vim de uma cidade do interior, Raul Soares, Minas Gerais, e lá, quando criança, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu ganhei uma porquinha de presente do meu padrinho, né? E ela era um porco comum. E os porcos comuns chegam a pesar 200 quilos, medir quase 2 metros de comprimento, e a Xuxa, que era o nome dela, ficou uma porca imensa. Nós tivemos que nos mudar dessa casa. E aí a minha mãe precisou de deixar ela sob os cuidados do nosso vizinho, que também criava porcos. Um belo dia ele mandou a porca lá para casa partida ao meio certinho. E eu fiquei muito triste com aquela história, porque ela era a minha porquinha de estimação. Eu não queria que eles abatessem, né? Como na maioria das vezes os porcos são criados para o abate. E não, eu queria ela como um bichinho de estimação. Fiquei muito chateado e pensei, quando eu crescer, eu ainda vou ter a minha porquinha de volta. E um belo dia, passeando em um aras aqui da cidade, eu vi a Penélope, ainda muito filhotinho, cabia assim no meu braço, tinha 70 dias de vida. Me encantei pelo animalzinho e quis comprá-la. Mas como era muito amigo dos donos deste aras, eles me presentearam com a Penélope. E ela está aqui hoje, tem 3 anos de idade, ela é um mini pig, né? Mesmo pesando 70 quilos, ainda é considerado um mini pig e está aqui trazendo muito amor e muita alegria para a nossa família. Primeiramente foi um susto para todo mundo estava achando que era mais uma piada minha, né? Eu como artista trabalho com humor também, as pessoas acharam que era só mais uma brincadeira, mas não, era de verdade. A minha esposa então disse, eu não acredito que você vai fazer isso. Você é um louco, mas hoje todos aqui em casa morrem de paixão pela Penélope, todo mundo liga, pergunta, e a Penélope, como é que ela está? Então assim, ela foi muito bem recebida, até porque ela nos dá muito carinho também. Então foi muito legal. Meu filho também estranhou no início, mas achou maneira a ideia e hoje faz o maior sucesso com os coleguinhas da escola quando ele diz que tem uma porquinha de estimação. A rotina da Penélope é uma rotina quase que de um pet comum. Ela vive na minha casa, junto com os cachorros, então ela brinca com eles, ela toma o banho de sol aqui, né, no terraço, ela passeia também, a gente passeia com ela, mesmo porque ela precisa gastar energia, né, requer alguns cuidados especiais, claro, né, assim como o cachorro e o gato, ela também precisa de vacinação, mas não é a mesma vacinação do cachorro. Ela precisa de uma vacina contra a leptospirose e precisa também de uma vacina contra a raiva. E, claro, vai também ao veterinário, assim como um pet qualquer, mas ela é considerada um animal silvestre. Então é preciso um veterinário especialista na área para poder cuidar da Penélope. E graças a Deus a gente não tem tido problemas nenhum com ela de saúde, até mesmo porque a gente cuida muito, a gente dá uma alimentação para ela balanceada para que ela possa ter uma saúde de ferro aí. A Penélope, ela vive dentro da minha casa. Ela, na verdade, ela mora no terraço, onde ela tem uma casinha que eu chamo de castelinho. Eu construí para ela esse castelinho e ali ela dorme, né? Convive com os outros animais e também, às vezes, a gente permite ela o acesso dentro da casa. Mas é muito complicado isso, porque ela sempre quer subir no sofá e faz a maior bagunça. A hora do passeio é sempre uma festa. O difícil é passear, né? Porque muitas pessoas às vezes nos param no caminho e quer tirar foto e pergunta como é. É curioso, né? Já aconteceu um fato inusitado, eu estava passeando com ela, aí a pessoa passou, olhou de novo, peraí, que raça de cachorro é essa? Eu disse, não é um cachorro, é uma porquinha, você está vendo que é uma porquinha e todo mundo chega, ela é muito dócil, então ela se dá bem com crianças, ela aceita carinho, então é sempre um sucesso. Difícil é passear, por exemplo, da minha casa até a pracinha, que dá mais ou menos 200 metros, eu costumo demorar 1 hora e meia para chegar lá, de tanta gente que chega para brincar com ela. O mais engraçado que aconteceu em um desses passeios foi quando eu fui até o calçadão com ela. Foi o maior sucesso, porque eu precisava comprar para ela uma roupinha de frio.
E aí chegamos no calçadão, todo mundo chegando para poder brincar e perguntar como era, se era um pouco de verdade, olha, quer saber o que é? E aí alguém filmou e colocou em um site popular aí da internet e aquilo viralizou, teve 42 mil visualizações em menos de 24 horas. Daí, né, as televisões começaram a vir para poder filmar, querer saber como é cuidar de um porco. Eu acho muito legal isso porque a gente pode, né, informar e também conscientizar que a gente tem que tratar bem os animais. Ai, gente, é quase um cachorrinho com focinho de tomada. Exatamente, olha só, a gente às vezes pensa, eu acho que deve ter muita gente que talvez tenha um certo receio, porque associa porco com sujeira, né? Mas não é nada disso, né? Não, são animais extremamente higiênicos, né? Acostumados desde filhote, né? Eles fazem as necessidades no cantinho ali que você colocar, precisam de banho, precisam de hidratação na pele, né? Precisam de cuidados, então são animais bastante higiênicos, gostam de rotina, né? Então, assim, é como se fosse mais um mito mesmo. A gente chamar uma pessoa meio desleixada de porca não tá com nada, né? Bom, nós vamos então para um rápido intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo envolvendo pets exóticos, né? E a gente traz um pouco mais desse universo aí para você que está em casa. Participe também com a gente, mande aí a sua pergunta, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta agora com Manhã Diversa, são 10 horas e 32 minutos e nós estamos aqui com a médica veterinária Natânia Guimarães, que está conversando com a gente sobre os cuidados que os animaizinhos de estimação não convencionais precisam para a gente poder aprender mais sobre eles, até antes mesmo da pessoa decidir, né, de adotar um desses bichinhos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda e vamos continuar aí falando de alguns tipos de pets que são bem diferentes, né? Deixa eu aproveitar também, claro, Mari, e chamar o pessoal de casa. Se alguém tiver algum animal aí não convencional, pet, tira uma foto e manda pra gente. A gente vai adorar trazer aqui pro nosso bate-papo, né, Mari? É isso aí. E falando agora de um que até vai arrepiar uma galera aí, ó. Ai, apesar de serem motivo de medo para a maioria das pessoas, os aracnídeos são animais que fascinam muita gente, né? Que acabam querendo tê-los como pet. Mas não é só pegar aquela aranha que apareceu na sua casa, não, né? Não. Até porque existem algumas espécies que são peçonhentas, né? Que são capazes de inocular veneno, né? Pode provocar um acidente, né? E, além disso, existe o risco também de transmissão de algumas doenças, né? Então, é sempre interessante a gente estar adquirindo essas espécies de aracnídeos, no caso são as tarântulas, né, as aranhas cabeludas, né, adquiridas de criatório legalizado pelo IBAMA, com a documentação toda direitinho, né, pra gente estar criando certinho esses animais. Sim, o meu irmão é desses que gosta das aranhas, ele tem tarântulas, né, e é uma coisa assim, tem umas pessoas que vão lá na casa dele e não entra no quarto dele, porque é esse medo da aranha, né, eu me acostumei, porque já tem algum tempo, né, elas ficam dentro da caixinha delas, mas realmente é uma questão assim, né, que a gente fica, meu Deus, aranha, né, e elas ficam no terrário, elas não saem do terrário, ficam lá, tem todo um cuidado, né, ele cria os insetos que dá para comer, então além disso tudo tem que criar as baratinhas que ele dá, então assim, realmente é uma espécie aí para quem tem um gosto peculiar, mas que também precisa de ter todo esse cuidado, né. Com certeza, um terrário com substrato adequado, né, a alimentação é controlada, né, a gente precisa ter um controle da origem dessa alimentação para não promover nenhuma doença para esse animal, né, e hoje em dia a gente tem, né, o atendimento para esses animais, né, é até uma questão que está em ascensão mesmo, né, no mercado de pets não convencionais, né, a criação de tarântulas como pet. Ô, Nathalie, você tinha comentado aí sobre o IBAMA, né? No bloco anterior a gente comentou sobre isso, a lista desses animais as pessoas encontram também facilmente, né, no site. E tem a questão da documentação. Qual que é o procedimento? Também é por meio do site? Qual que é o caminho, né? Para que as pessoas que queiram um animal aí, um pet não convencional, possam garantir que está tudo legalizado, que está tudo certo. Então, geralmente a gente faz a pesquisa, a pessoa que estiver interessada em adquirir alguma espécie, né, ela faz
pode estar fazendo essa pesquisa no site do IBAMA para ver se consta na listagem de animais autorizados por ele, né? E procurar também os criatórios autorizados pelo próprio órgão competente, né? E ao adquirir esse animal, ele geralmente vem, dependendo da espécie, né? Se for uma ave, ele vai vir anilhado com o registro ali próprio do IBAMA, com a autorização do IBAMA e a documentação. Outras espécies de animais, eles podem vir microchipados, mas eles sempre vão vir com esse controle, né? E essa documentação ela é essencial para ser apresentada para poder comprovar a origem desse animal. Você falou aí dos pássaros, né? Muita gente tem pássaros que são criados soltos ou em semi-liberdade, mas quais que são as particularidades desse tipo de pássaro, né? Quais que são essas espécies que podem ser criadas fora das gaiolas? Bom, geralmente a gente vê os animais, né, as aves da ordem dos piscitaciformes, que são, na verdade, os animais de bico torto. São os papagaios, as calopsitas, que tá uma febre agora de calopsita, né? Agapornis, os periquitos, né? Então, esses animais, geralmente, alguns tutores têm preferência por manter eles soltos, totalmente soltos, ou em semi-liberdade. Chega um determinado momento do dia que recolhem eles nas gaiolas, nos próprios recintos, né? E a gente sempre orienta, né, a supervisionar esses animais, né? E para evitar acidentes, né? Qualquer tipo de acidente, né? E são animais bastante comuns nas residências hoje em dia. E eu acho que uma dúvida que muita gente tem nesses casos é como que faz para o bicho ser criado solto e ele não voar e ir embora? A gente orienta a ter lá as casas, né? Sempre supervisionar para evitar o acidente, como eu havia falado, né? E você pode estar optando também por fazer o aparo das penas das asas, né? Alguns animais a gente pode fazer esse tipo de procedimento. Ideal que seja feito com um médico veterinário, porque ele vai saber quais são as penas que podem ser aparadas, né? Para não promover nenhum tipo de trauma para o animal, nenhum tipo de lesão, né? E para o animal ter mais liberdade de se locomover e tudo mais. Você comentou aí sobre as calopsitas. Tem animal assim, ou tem momentos, tem essa coisa sazonal, né? De em algum momento tem um bichinho que está mais na moda, as pessoas querem mais, isso acontece? Acontece bastante. A gente tem alguns que estão em ascensão, né? E a gente procura orientar, né, se aquele animal, aquela espécie que a pessoa está querendo adquirir combina com a rotina ali do tutor, né, da casa ali em que o animal vai viver, né, para poder conciliar essa rotina e promover um bem-estar, né, uma harmonização ali no ambiente. Até pelas mídias sociais, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso, né? A internet com certeza deve influenciar muito nisso e todo mundo já viu aqueles vídeos na internet de animais selvagens domesticados, né? Vídeos que são super fofos, a gente adora ver lá o pessoal, né, que vai lá e abraça a onça, enfim, mas não é qualquer pessoa que pode ter uma raposa, uma ave de rapina dentro de casa, né? São pessoas que estão ali realmente cuidando daqueles animais por um motivo específico. Quem que são essas pessoas que podem cuidar desses animais selvagens, né? Geralmente são pessoas mais preparadas, né? Esses animais geralmente são adquiridos ou por conta de um resgate, né? Um atropelamento, né? Ou para serem mantidas ali em cativeiro para evitar a extinção ali da espécie, né? Então, geralmente, biólogos e alguns veterinários, eles estão aptos tecnicamente a manejar esses animais e para ter como pet, né? Na verdade, as aves de rapina, né, é necessário, antes de adquirir o animal, conhecer como é que é o comportamento, a biologia desse animal, o tipo de alimentação é muito importante, né? E reforçando mais uma vez, adquirir de criatório legalizado pelo IBAMA. E quais são aqueles animais que não podem ser pet, mas assim é de jeito nenhum? Eu diria que seriam os animais selvagens no geral, né? Uma onça, por exemplo, por mais belo que seja o animal, a gente acha um grande gatinho ali, muito fofo, mas não pode. Onça, um leão, um coala, né? Enfim, existe uma infinidade de animais que
mais bonito você ver ali solto na liberdade, ali na natureza, muito mais bacana. Sim, reforçando que realmente esses vídeos que muitas vezes aparecem na internet desse tipo de animal convivendo com humanos são pessoas preparadas que estão ali tratando desses animais, fazendo cuidado deles por motivos de resgate, por motivos, né, que você falou da preservação da espécie. Ou então um zoológico específico, sim, exatamente, né, que trabalha com essa inserção ali junto a uma jaula, exatamente. por exemplo, Então, como tem na Argentina. Nada de levar a onça para dentro de casa criar igual gatinho. É até importante a gente manter esse comportamento da espécie, porque isso pode provocar também distúrbios comportamentais, né, metabólicos, enfim, porque são animais da natureza em si, eles não são totalmente domesticados, então tentar domesticar esses animais que são selvagens não é benéfico até para a saúde deles. E se você que está em casa, né, acha que a gente já falou de tudo sobre pets aqui no programa, tem mais, gente, a gente preparou um VT aí para você, roda aí pra gente ver. Não, o VT é depois, ainda não entrar estamos na hora do VT, ainda não. Tá. Agora a gente queria reforçar para o pessoal de casa que os animais exóticos é muito importante, né, a pessoa pesquisar qualquer animal. Mas quando a gente fala de animais mais exóticos, é ainda mais importante a pessoa pesquisar antes de tomar a decisão de adotar ou comprar um desses animais, até porque eles costumam até ser mais caros de cuidar, né? Exigir um cuidado aí, né? Exige uma estrutura, seja montar um terrário, seja para o cuidado do próprio animal. Então isso também é um fator muito importante de ser levado em conta, né? Com certeza. Desde um peixinho de aquário, né? Um hamster que pesa às vezes gramas ali, até um animal maior, uma serpente, né? Uma cobra, né? Um jabuti, todos eles requerem uma atenção, um cuidado específico ali para a espécie, né? Demanda de atendimento veterinário especializado, né? Existe um gasto com consulta, às vezes alguma medicação, um exame que vai fazer para ver como é que está a saúde geral desse pet e até mesmo para promover um ambiente próprio para o animal conseguir viver a expectativa de vida dele mesmo que ele costuma ter, né? Então é importante a gente fornecer um ambiente próprio para o animal, não é só adquirir ele, botar no cantinho ali e deixar ele se virar. Eles precisam de atenção. Ó, a gente tem a participação da Luísa Horta, a gente consegue colocar aqui na tela para a gente ver? A Luísa até mandou uma pergunta, ela é nossa diretora de arte aqui da TV Diversa, ela tem um camundongo Hylas. O Dobby, eu acho que é Dobby mesmo o nome dele. Deve ser Dobby por causa do Harry Potter, O Dobby, isso, do Harry Potter. É um camundongo pelado. Como fazer para ele não sentir frio no inverno? Quais os cuidados nesses dias frios? Obrigada, Luísa. Então, temos aí uma alternativa para proteger esse bichinho nesse período frio? Claro, a gente pode oferecer para esses animais toquinhas, né? Pode tentar colocar alguma cobertinha ali, proteger a gaiola ali, o recinto que o animal fica do vento frio, né? Pode fornecer uma fonte de calor ali para ele. Cuidado na hidratação da pele, né? É muito importante a gente frisar essa questão dos cuidados com a pele, porque são mais sensíveis, né? Até mesmo às intempéries, né, ao frio, até mesmo ao calor, então a gente precisa estar com cuidado redobrado para esse tipo de pet. Isso também vale para os gatos pelados? Vale também. Existe uma raça também de porquinho da Índia que ela é sem pelo também, então os cuidados são os mesmos. A Luísa também tem os porquinhos da Índia dela aí, ó, ela mandou a gente, foto pra gente também. Uma gracinha, né? Você tem também algum animal não convencional? Eu tenho, sempre tive, só não convencional. Eu tenho um coelho e 2 porquinhos da Índia. Um deles se assemelha muito ao meu, que é o negresco. Ele é todo pretinho. E olha só, recebemos a pergunta da Vanessa. Ela falou que ela tem um gato garnizé chamado Francisco. Ela gostaria de saber se o galo tem algum cuidado especial, além dos que a gente já faz em casa, de alimentação, entre outras coisas. É sempre bom a gente manter a vermifugação em dia, né? Promover a alimentação correta ali, ração própria ali pro animal, né? Para a gente evitar algumas doenças, né? E a gente pode até ver a questão da vacinação para esses animais, né? Existem algumas vacinas que a gente pode ofertar para esses animais. Então, existem cuidados específicos, sim. Agora, com relação a esses cuidados, assim, no veterinário, qualquer veterinário faz esse trabalho com animais não convencionais?
Ou tem um profissional especializado? Então, todo veterinário ele está apto a atuar em qualquer área da medicina veterinária, né? Mas o ideal é que se procure um veterinário especializado, né? Que ele vai ter mais propriedade para poder dar um foco ali para aquela espécie, né? E passar as orientações conforme a demanda daquele paciente. Natane, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente está aí vendo que realmente é um assunto que vai muito além de simplesmente, que bichinho legal, quero ter um para mim, né? Existem muitos cuidados necessários, seja antes de adquirir o animal, seja com os cuidados do animal em si. Então, muito obrigada por esclarecer aí esse cuidado. E o pessoal de casa que tiver bichinhos exóticos pode te procurar, né? Com certeza, eu agradeço a oportunidade, fiquei honrada com o convite. E precisando, nós estamos aí na Veterinária Juiz de Fora, que é atendimento 24 horas, possui atendimento especializado para animais silvestres e exóticos. Só dar uma ligadinha e marcar. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação com a gente. Podemos chamar então o nosso VT, gente? O VT vai ser no próximo bloco. No próximo bloco. Então, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informações aqui para você no Manhã Diversa. Tem música boa, hoje é sexta e tem receitinha também lá na nossa cozinha. Não saia daí, a gente volta já.